Boa noite a todos, queridos amigos, os internautas, aqueles que estão em casa nos vendo nessa noite de domingo e depois fica se sucedendo essa gravação para que a gente possa revê-la, estudá-la, né? E para essa noite nós trouxemos um texto de uma obra ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Faço questão de mostrar. A obra é essa: Palavras de Vida Eterna. Como é aqueles livros que eu falo muito, Caminho da Luz, Caminho de Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso. Essa é uma da mesma lavra. E para nossa reflexão dessa noite, eu escolhi o texto número 5, que tem como título Fé e Obras. Aí, para que houvesse uma exegese do texto, Emmanuel colheu uma pérola no colar das verdades eternas, que é uma frase que Tiago, no seu capítulo 2, e no versículo 17, as cartas de Tiago, no seu capítulo 2, versículo 17, traz assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Muito interessante já, nós poderíamos ficar aqui tempo falando isso. A fé, se não tiver obras, produção, para ganharmos pontos espalhando luz, é morta em si mesma, é neutra. Então, se a gente ter fé na questão de fidelidade, a gente é fiel a um princípio, ao Evangelho. Ok, a gente é fiel ao Evangelho. A gente se diz cristão, né? E não segue os preceitos do Cristo. Isso é ruim. Primeiro, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente fica devedor da consciência. Tinhas o roteiro, o que fizestes do roteiro? Sabias o caminho, como conduzir? Era importante caminhar com ele para vencer você mesmo, as sombras em ti. As sombras, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, nesse versículo do Tiago, a fé, não adianta nós ter fé e não tem obras. É morta, fica morta a fé em si mesmo. Mas Emmanuel faz o comentário, ele diz assim: imaginemos o mundo transformado num templo vasto. Imagine, então, o mundo todo é um templo. Respeitável, sem dúvida dizer, mas plenamente superlotado de criaturas em constante e perene adoração ao céu. Então é muito bacana o que ele diz. Por dentro, a fé reina em nós, sublime. Fizemos orações primorosas, fizemos palestras, discursos admiráveis, louvores e cânticos por dentro, mas por fora o trabalho fica esquecido. Campos ficam desamparados, enxadas ficam abandonadas, lareiras ficam sem cinza, ou em cinza, fica lá, morta. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a sua glória divina? Vamos ler de novo. Olha que interessante essa frase. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Ele diz: não te creias desse modo. Em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque tu faças cuidadosos cultos externos da religião,
a que te afeiçoas. Olha bem o recado emanuelino. Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoa. Ele segue. Conhecimento nobre que a tua religião te deu. Aqui não está escrito isso. Aqui está escrito: conhecimento nobre exige uma atividade nobre. Conhecimento nobre exige uma atividade nobre. Como eu já falei para vocês, que muitos de nós cristãos, nós espíritas, né, que os espíritas adoram, dizem: sou espírita. Oxalá que a gente viva como espírita. A gente falou do homem de bem, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e como se reconhece o verdadeiro homem de bem. A gente falou das nossas atividades, do capítulo 6 de Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar a reunião aqui, ou essa gravação, eu estava conversando com amigos aqui no prédio, e ele disse assim: eu sei como é importante a doutrina espírita. E eu ouvi outrora, numa manifestação de um amigo espírita, a questão de honrar pai e mãe. Eu tenho problemas com meu pai e demorei muito para entender tudo isso, mas eu já estou conseguindo entender. Aí eu disse para ele: amigo, o que dificulta a nossa viagem de esclarecimento, de luz, de iluminação, de felicidade, a que fomos propostos agora, pelo nosso pedido e pela aceitação da divina providência, pelo acompanhamento de benfeitores encarnados e benfeitores desencarnados. Não vão achar que os nossos guias estão só desencarnados. Não vão pensar só que cada um de nós tem um espírito protetor de ordem elevada, como explica o Livro dos Espíritos na sua terceira parte. Que todo mundo tem um anjo guardião ou um guia, e ele está conosco desde o início da encarnação, que está sempre conosco. Isso sempre conosco naquela questão, assim, a gente pensa nele, precisa dele, ele está conosco. Porque os espíritos se deslocam pelo universo infinito na velocidade do pensamento. Pensou, foi. Então, muitas vezes a gente pensa que esses benfeitores só estão na esfera espiritual. Não. Muitos renascem conosco para que a gente venha aqui fazer o desafio de iluminação. E nós conhecemos o cristianismo, as propostas do Cristo, nós conhecemos o Velho Testamento, os mandamentos de Moisés, os 10, conhecemos até algumas propostas da cartilha deles naquela época, a cartilha de convivência entre eles, o Código Civil do povo hebreu daquela época. Conhecemos depois, 1.600, 1.000 e poucos anos depois, a proposta do amor, do perdão, da tolerância, da benevolência que Jesus nos trouxe. Fomos batizados cristãos por Lucas numa noite memorável, num entardecer memorável no porto de Antioquia. Se era de umas cenas que eu queria ter vivido, podendo ser uma pulga em qualquer roupa, era esse entardecer, aonde o iluminado médico da Marinha Mercante Romana exalta, quando se despedia dos irmãos da igreja de Antioquia, a segunda igreja cristã. Por que nós nos chamamos da igreja do caminho? Por que chamavam eles assim? Porque lá em Jerusalém era uma igreja do caminho, de Jerusalém até uma outra cidade, Jericó. Por quê? Se nós seguimos os preceitos, o Evangelho do Cristo, que não deixou nada escrito de Jesus, por que não nos chamamos de cristãos? Então nós espíritas, nós admiradores
da codificação espírita, nós cristãos, nós que também já estamos arregimentados nos 10 mandamentos mosaicos, que é o pilar, que é a lei, mas a lei era severa, mas tinha que ser para aquela época nossa. Mas Jesus depois traz a graça, Jesus depois traz a luz do perdão, do amor, a graça. E depois o Espiritismo vem. O Espiritismo não é fundado por nós, não é fundado por Jesus. O Espiritismo não está na cabeça de uma pessoa. Por exemplo, a lei mosaica, Moisés. O cristianismo, Jesus, que não deixou nada escrito. Foram as pessoas que anotavam o que ele falava, as belíssimas palavras carregadas de luz, de esperança e de gostar das pessoas. Eu acho que ele sentia naquela época tanta pena de nós pela fragilidade que a gente tinha. Mas ele estava ali fazendo um trabalho gigantesco. Em bilhões de anos nesse planeta, esse espírito crístico encarna carne e osso para fazer uma vivência e entregar para os homens esses códigos. Porque para entregar aqui no mundo físico tem que ser fisicamente. Já teve antecessores antes, trazendo outras propostas do confucionismo, do budismo, zoroastrismo e tantas outras, que são homens, espíritos ligados ao pensamento cristão. Mas depois vem ele trazer aquilo que eu chamo de divisor de águas. Tanto que a história diz que a história está dividida antes desse homem, anjo, que nasceu numa manjedoura, e depois desse homem, anjo. Tão importante. É um fenômeno tão importante que dividiu a história, mas que parece que a gente não dá muita importância ainda. Mas nós espíritas precisamos nos conscientizar que a gente tem a proposta mosaica, como eu disse, a proposta cristã e especialmente a proposta dos espíritos. As duas primeiras fundamentadas em pessoas, Moisés e Jesus. Nessa, o ensino das falanges espirituais, dos espíritos, da falange espírito-verdade. É isso. É assim que funciona. E como eu disse no começo da conversa, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é importante o conhecimento que a gente tem, mas é importante que a gente reflita e comece a habituar a botar em prática. É natural que a gente não vai sair por aí, virando anjo da guarda, espírito elevado da noite para o dia. Isso é o trabalho dos milênios. Mas há de haver progresso. Não importa o tamanho do progresso, importa progresso. Chico já dizia: se não consegues uma grande caminhada, 2 passos já é alguma coisa. Se não consegue 2 passos, um é importante. Se tu não conseguiu dar um passinho nessa encarnação, pelo menos se arraste. Nós temos que voltar para o mundo espiritual um pouquinho, nem que seja muito pouquinho, melhor do que aqui nós chegamos. Porque somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E estamos aqui para fazer o trabalho da iluminação. O roteiro nós já temos: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Já conhecemos todos que falam de egoísmo, de orgulho. Sabemos aquilo que nos enriquece. Agora, como diz aqui, precisamos de obras. Obras na nossa existência, aonde a gente está colocado, começando pelo nosso coração e envolvendo todos os corações importantes que estão perto de nós. Lembra que eu disse, nós temos espíritos protetores no mundo espiritual e espíritos protetores que encarnam conosco para nos ajudar nessa tarefa de melhoramento de nós mesmos. Queridos irmãos, continuando a leitura, diz aqui, Emmanuel recomenda: elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Muito lindo isso. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Interessante, como eu falei para nós antes, como falei há instantes, as pessoas próximas de nós. É por isso que fé e obras se completam.
no sistema de nossas relações com a vida superior. Fidelidade aos princípios e mãos à obra. Usá-los. Vamos ver se a gente consegue usar tolerância com os outros, perdão das ofensas, compaixão e tantas coisas que a gente sabe que precisa fazer. O cenário é esse, e é aqui que a gente vem trabalhar isso. É natural que eu falei que ninguém vai virar anjo da noite para o dia, é um trabalho dos milênios, então a gente tem que começar a se habituar a praticar certas coisas, parar de falar da vida dos outros, cuidar do nosso próprio coração, se é para falar alguma coisa, fala alguma coisa positiva, perdoe quem tenha que perdoar, mesmo que tu achas que tu esteja certa. Quem está certo, quem está errado, pouco importa. Importante é o ato de amor. Transfira esperanças, ajude as pessoas, ilumine a vida do companheiro que está em dificuldade, cuide do filho que está vivendo situações difíceis, cuide do teu próprio coração, auxilia sempre. Essa é a tarefa. É por isso, como ele diz aqui, que fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece é importante, mas aqui ele está pedindo duas coisas: prece e trabalho. Não adianta só orar e não laborar. Orar e laborar. É importante fazer prece, sim, pedir, mas tem que andar, tem que fazer. Por isso que fé sem obras não adianta. Santuário e oficina. O nosso santuário tem que ser oficina de trabalho. Como ele diz lá no começo, não adianta ter toda a terra transformada num grande templo se ninguém fizer as outras questões que precisam ser construídas. O trabalho. Cultura e caridade. Ótimo. Precisamos sermos cultos, mas será que devemos esquecer da caridade? Da caridade. Como está difícil de assistir televisão hoje em dia, né? Como está difícil. Querem dividir as pessoas de todas as maneiras. Mas nós temos que ser tranquilos, nós temos que ser cristãos. O que o Cristo falava de divisões? O que Cristo falava das separações? É importante isso. As pessoas erram, é natural. Se equivocam, é natural. Essas questões hoje, assim, estão evidenciando que querem, que nós precisamos criar divisões. Nós não precisamos, nós precisamos criar pontes. Nós precisamos nos ligar uns aos outros. E eu nem falo politicamente isso, porque eu não me manifesto, jamais vou me manifestar politicamente. Só que isso que nós estamos falando, que nós não devemos virar uma torre de Babel. Muito pelo contrário, um só pastor e um só rebanho. Quem quer que seja cristão, e principalmente espírita, tem que trabalhar pela pacificação, pela união de todos os corações, respeitando cada um a sua individualidade. Ideal sem realização. A gente sonha com muitas coisas, mas não trabalha para a sua realização. Pessoal, eu uso uma frase, desculpa pela coisa, quando a gente vai fazer algum tipo de atividade em corporações, em empresas. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Na nossa vida é trabalho para sucesso. Vale muito isso para o nosso sucesso espiritual, para o nosso retorno feliz. Olhando para nós assim, foi muito boa essa encarnação, consegui melhorar algumas coisinhas em mim, consegui me acertar com alguns corações, pude pedir desculpa, pude aprender a ser útil. Não fiz grandes coisas, mas o que eu fiz já me ajudou a querer mais. Isso é importante. Nesse sentido, diz aqui Emmanuel, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Jesus é o exemplo indiscutível. Se nós tivéssemos paciência, isso eu falo para mim que eu sou talvez uma das personalidades mais impacientes da Terra atualmente. É o jeito de cada um tem um jeito, tem um sistema, e eu sou impaciente, né?
E a gente tem que aprender a ter paciência, né? Paciência, ciência da paz. Ter o tempo certo. Mas às vezes a gente é afobado com qualquer dessas coisas. E Jesus, né, é exemplo para isso. E muitas vezes eu penso assim, quando eu vou me reunir, conversar, e aí quando eu consigo fazer isso, eu até tenho uma certa vitória sobre mim, é dizer assim, o que Jesus faria nessa hora? Se a gente conseguisse, quando a gente é ofendido, quando a gente é contrariado, quando a gente é confrontado e tem algumas coisas para fazer, a gente parar e pensar, fechar os olhos assim, o que Jesus faria? Sabe o que acontece? Talvez aconteça com vocês. Para quem faz ou quem fará. O que acontece comigo? Parece que vem uma luz lá de cima e te envolve em paz e a tua resposta depois é mais doce. É importante isso. É importante, é esse treinamento, esse processo educativo em nós que a gente está aqui para fazer. Jesus não se limitou, o Senhor, a simplesmente a glorificação a Deus nos postos divinos, quanto à edificação dos homens. Jesus só não ficou agradecendo a Deus. Jesus trabalhou na melhoria dos corações, na edificação dos princípios, ensinou, caminhou, confabulou, beijou crianças, abraçou aqui, curou ali, fez sempre. E como diz João no seu evangelho, o último evangelho, né? Como diz João, Jesus fez tantas coisas e não está anotado que não caberia em nem todos os livros da terra, eu imagino. A gente sabe alguns atos, tem tantas coisas que devem ter ficado por aí que a gente nem imagina. Está na história cósmica desse ser e desse planeta, na gênese desse planeta. Por amor infinitamente a Deus, na sua sublime tarefa que lhe foi cometida, Jesus desceu à esfera dos homens e entregou a obra do amor infatigável. Jesus entregou o evangelho do amor que não cansa, jamais cansa. E tem um amigo espírita que me diz assim, sabe o que a gente tem que fazer quando está cansado? É um amigo muito importante que eu tenho, um espírita muito importante, um coração espírita que é muito importante para mim, tá? Ele disse assim, quando a gente está cansado, o melhor remédio é trabalhar mais. E é a pura verdade. Quando a gente está cansado, eu recomendo, vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar mais que vai fazer bem para todo mundo. Então aqui diz que desceu Jesus à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Jesus cumpriu a sua tarefa, que era trazer esse elevado código de felicidade que é o Evangelho. A nossa tarefa é estudá-lo, refletir e tentar vivenciar ele na nossa vida o melhor possível. Essa é a nossa tarefa. Estou colocado aonde preciso estar, na cidade que preciso estar, na família que preciso estar, nas condições que eu preciso estar. Isso aqui não é um campo de castigo, é um campo de edificação. É claro que eu vou ser confrontado com momentos de impaciência, onde preciso aprender paciência, de tolerância onde tem intolerância, de perdão das ofensas especialmente. Quem perdoa é feliz, vive melhor, dorme melhor, né? E constrói uma caminhada mais saudável. Constrói uma caminhada mais saudável. Estamos vivendo, né, a era que a história vai conhecer como a era do Covid-19. Já estamos aprendendo a lidar com ele, né? É natural que os homens da ciência, vamos ler, deixa eu ler certinho, né? Espíritos superiores que estavam preparados para esse momento, estrelas que desceram do céu para trabalhar na questão da medicina e de outros campos, médicos que não cansavam nos corredores dos hospitais, bem junto com enfermeiros e tantas pessoas, aqueles nas ambulâncias e tantos outros. Uma tarefa, e uma tarefa para nossos corações também. O Covid-19, me perguntaram numa atividade em uma cidade serrana na semana passada, se era para apressar o expurgo dos espíritos na terra. Não.
Não é nada disso. Esse expurgo dos espíritos, como fala a Gênesis, quando o planeta muda de vibração e espíritos que não estão mais em condição serão levados a planeta escolas de acordo com o nosso coração. Olha que maravilha que é a criação. Ninguém vai para a prisão, vai para um mundo compatível com o seu coração, ambientado, né? Mas esse planeta, esse momento não é para isso. Mas é um momento, sim, de edificação da sociedade, de melhoramento das ciências, de melhoramento das relações, de todos os sentidos. De todos os sentidos. Mas não esqueçam que Jesus já nos entregou um código cósmico do sucesso, da felicidade, para o novo tempo que chega. Esse tempo da era de Aquário, como diz nossos irmãos orientais, ou do tempo da regeneração, como o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ser útil, vamos iluminar o nosso coração e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Quem deu o que pode, deu tudo. Boa semana, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar o dom da vida e por nos enviar esse planeta escola, templo lar, onde somos instruídos pelo coração amicíssimo de Jesus e de seus amigos crísticos e benfeitores amados. Nos dê força, Senhor, nos dê coragem, paciência, né, para que a gente possa continuar caminhando, que os benfeitores possam nos ajudar e que nós possamos principalmente, Senhor, ouvi-los. Nos dê força para vencer o homem egoísta em mim, o homem orgulhoso em mim e trabalhar, Senhor, as virtudes que me farão ascender na escala dos mundos e farão ascender perante mim mesmo. Que essas luzes, esse nosso encontro, sejam levados a toda a humanidade conforme a necessidade entendida pelos benfeitores amados. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos diretores espirituais da instituição. Muito obrigado, senhores. Que assim seja.